que ficou de ontem, de anteontem, de Tresontonte? Já estamos no nosso quarto dia, já preparando a parte prática e finalização do curso. O que ficou, o que não ficou, o que deveria ter ficado? Ontem, eu gostei bastante de ontem, porque assim, a minha reunião com a Socorro e o Narciso, talvez porque os trechos de zona eleitoral, foi bem proveitosa, sabe? A gente saiu com umas ideias Legal. legais e assim, coisas simples que dá de aplicar, que tem de quem pedir ajuda, que achei bem, terminou bem bacana, melhor do que nos outros dias, que eu acho que eu estava ainda naquela sentindo perdida. Que bom, que bom. Mas gostei bastante da ideia que a gente teve e da questão de como analisar as investigações, né, dos nossos dados, de que forma analisar, e percebi que eu faço bastante bagunça na hora de analisar meus dados. Todos nós, Espero né? melhorar isso. Todos nós, assim, a diferença, né, de estar com técnica, sem técnica, e aqui a gente nem está aprofundando demais em técnica, porque não dá, né, é o primeiro contato, mas é assim mesmo, tenha paz, tenha paz. Vai piorar muito. O que mais, gente? Alguma descoberta além dessa, da do Karine? Alguma dúvida que ficou, algum vazio existencial? Não? Eu estou com vazio existencial porque eu faltei ontem. Ah, eu nem subi o vídeo ainda, Rani, eu vou subir, prometo. Aqui nos intervalos, quando eu colocar vocês para conversarem, eu já ponho o vídeo para subir. Eles são grandes e o meu Google já está ficando apertadinho. Vou dar um jeito neles. Bom, então vamos nós, né? Hoje nós vamos começar a falar sobre preparação. Então, toda essa ambientação que nós fizemos esses 3 dias, né? Foi para chegar em algo que é simples. Então, mas o que acontece se a gente começa só fazendo o simples? A gente simplifica demais e não e vira só um painel, né? Vira só um painel de indicadores. E painel de indicadores, ok, vamos lá, a gente faz, né? Só números, vamos lá, a gente faz. A gente precisa de mais do que isso, pelo menos na minha opinião. Então, vamos falar um pouquinho sobre como se prepara essa brincadeira aí. Primeira coisa que a gente pode observar aqui são os fatores críticos de sucesso, ou seja, aqueles fatores que, quando observados, vão garantir que a gente funcione bem com o nosso conjunto de indicadores. Ou, se não observados, vão nos dar algum problema com relação à gestão de indicadores. São basicamente 2. Quais são eles? Para que uma organização ou seus processos sejam bem-sucedidos, existem fatores que não podem falhar. A falha de um deles provocará falha em todos os demais. Então, estou explicando que são fatores de sucesso. É necessário manter um ou mais indicadores para o monitoramento do desempenho de cada fator crítico de sucesso. Então, essas 2 dicas que a gente está trazendo aí com relação aos fatores de sucesso. Como assim, Ronaldo? Além do indicador que eu faço para a minha área, eu faço um indicador para monitorar o indicador? Né? Então, porque o que acontece? Muito comum lá na França. Você cria um indicador e chama a equipe de, gente, vamos começar a organizar os nossos trabalhos a partir desse parâmetro e tal, tal, tal. Como é novo para todo mundo e você não fez uma ambientação de uma semana em cima do assunto e as pessoas estão acostumadas a trabalhar sem isso, elas tendem a fazer o chefe esquecer. Então, passa 1 mês, 2 meses, e aí ninguém toca no assunto. Aí um dia o chefe diz, espera aí, cadê aquele negócio lá que eu cobrei? Quando o problema surge, aí alguém diz assim, cadê aquele indicador que eu cobrei? E aí o pessoal diz, a gente não mexeu nisso, chefe, desculpa, ficou pendente. Isso acontece muito na França, né? E aí você volta e começa tudo de novo. Gente, está aqui o Trello, está aqui tal coisa, vamos colocar isso para funcionar, para rodar.
Aí começa de novo, daqui a pouco, dá 2 semanas, a gente esqueceu e tal. Então, para que você tenha um acompanhamento preciso disso, você precisa monitorar o desempenho. Isso serve para processo, isso serve para projeto. Então, as pessoas estão alimentando adequadamente as informações que precisam ser alimentadas a partir do momento que a gente criou um modelo de indicadores? Sim ou não? Se elas estiverem alimentando, perfeito. Se não estiverem alimentando, vamos corrigir isso. Então, por exemplo, hoje, quem está no grupo de gestão e no grupo de líderes viu que eu mandei um recado, né? Pessoal, o nosso desempenho na pesquisa de clima organizacional está em 30%. E 30% não significa que 30% dos servidores acessaram a pesquisa, mas que 30% das perguntas foram respondidas. Então, vamos lá voltar no passado e responder mais do que 30%. Então, já dei a dica. Por que eu faço essa dica periodicamente? Porque eu estou monitorando o processo da pesquisa de clima. Então, esse monitoramento não diz respeito só ao resultado final, como está o clima organizacional, mas sim ao acompanhamento da participação de todos na pesquisa de clima organizacional. E isso pode servir para várias coisas. Mas tu lembra de ver isso? Tu lembra de ver isso como? Com uma agenda? Com uma agenda. No caso, eu tenho isso com agenda. Aquela né? agenda do Google. Tá. Porque eu não tenho um painel para isso. Então, eu tenho uma agenda e na minha agenda eu tenho todos os acompanhamentos que eu faço das sessões. Então, SEDES, quais foram os processos que eu passei para a SEDES fazer? SEGED, SAMES, o que eles estão fazendo? Eu vou acompanhando isso, a rotina deles, e vou acompanhando, no caso, a pesquisa de clima. E aí, o nosso Trello de 2022 ainda não está ok, porque nós estamos numa fase de várias transições simultâneas na COED, mas, passado agora o feriado, esses indicadores vão começar a rodar. Né? As nossas tarefas, os nossos projetos, as nossas rotinas vão começar a rodar, e aí eu começo a fiscalizar isso. Então, isso aqui, aquilo ali, aquilo lá, aquilo que foi priorizado, aquilo que foi destinado. E vou mantendo o acompanhamento e pedindo que a equipe preencha os seus checklists, dizendo que executou ou não executou as tarefas. Então, o tempo inteiro eu estou fazendo isso. Mas eu faço isso de um jeito que a equipe sabe que eu estou atento, mas eu não chamo o pessoal para o painel para olhar. Né? Tiago está aqui para confirmar isso. Eu vou e... Ei, isso aqui, como é que está? Aí a equipe vem e diz, tá de tal jeito. Beleza. Isso aqui, como é que tá? Tá de tal jeito. E aí eu vou acompanhando os processos e a equipe é transparente para a equipe. Só sabem que eu estou atento, né? E às vezes eles se antecipam, porque também estão atentos, e aí começam a me dar devolutivas antes que eu cobre. Isso para mim é o melhor dos mundos, né? Porque eu tenho uma anotação e eu tenho um prazo para cobrar disso. Mas a equipe começa, como sabe que eu estou sempre pedindo, eles começam a me retornar antes que eu pergunte. E isso para mim é perfeito, porque aí eu tenho meu monitoramento funcionando legal. Então a gente não perturba as pessoas. Conversava com um amigo essa semana, que é empresário, e ele trabalha com administração de locação de imóveis. E ele tem 400 e poucos imóveis na carteira. E ele disse assim, olha, um outro empresário da mesma área, de outra cidade, falou para mim assim, para de perturbar os seus clientes. Né? Você não tem que ficar cobrando tanto detalhe das pessoas, porque você não precisa disso. E esse cara que falou isso para ele tem 1.500 imóveis administrados. E o que ele faz? O que faz ele ter 1.500 imóveis administrados? É justamente não burocratizar demais o processo. Então, ele tem todos os controles que ele precisa, né? Mas ele não perturba a vida das outras pessoas com os controles dele. Os controles são para ele. Então, tem controles que você disponibiliza para todos, tem controles que você disponibiliza para você. Então, um fator crítico de sucesso é manter um ou mais indicadores para o monitoramento do desempenho de cada fator crítico de sucesso. E o que é o fator crítico de sucesso? É aquilo que, se você não executar, né, sempre que eu falar de alguma coisa crítica, né, a gente já falou isso no primeiro módulo, eu estou falando de algo que, se não for executado, vai atrasar a tua entrega ou vai comprometer a qualidade da tua entrega. Então, tem aqueles processos principais que estão na cadeia de valor que não podem ser atrasados. Ninguém adia uma eleição, a não ser quando cai a torre
lá de Macapá. Então, em 26 anos de justiça eleitoral, foi a primeira vez que eu vi uma eleição ser adiada, foi a eleição de Macapá no ano passado, né? Na última eleição. Mas não acontece isso. Acho que foi Macapá, não foi Boa Vista, não lembro. Né? Não costuma acontecer isso, né? Você tem os fatores críticos sendo controlados. E outra coisa, são tão bem controlados que quando decidiu-se pelo adiamento da eleição, né, foi com antecedência para que as pessoas pudessem se organizar. Né? Então, foi dada uma antecedência suficiente, com certeza o pessoal ficou em polvorosa no TRE de lá, mas foi suficiente para que se organizassem, desmobilizassem, se reorganizassem para poder funcionar aquela eleição. Então, isso é monitoramento. E monitoramento é uma das funções principais do processo ou do projeto. Então, dentro dos recursos organizacionais, eu juntei 2 gráficos aqui do Sordi, por isso que eu coloquei adaptado do Sordi. Um é o seguinte, o que faz rodar o processo dentro de uma organização? Então, a estrutura. O processo ele depende da estrutura para fluir. Eu não posso passar se a porta está fechada. Então, as portas têm que estar abertas dentro do processo para que ele possa fluir direitinho. Então, eu tenho setores funcionando, eu tenho as portas abertas, eu tenho aquele fluxo sendo mantido dentro da estrutura organizacional. Se eu tenho que fluir o processo por uma estrutura, vamos supor, eu passo alguma demanda da minha coordenadoria para a coordenadoria de pessoal, do Tiago, e ele não pode me atender, o meu processo fica parado, porque ele não fluiu pela estrutura. O processo depende de pessoas. Então, por mais mecanizado, automatizado que seja o processo, as pessoas é que fazem o controle, o bom andamento, a simplificação, a atualização do processo. Então, recursos humanos são fatores-chave. Recursos humanos têm que estar capacitados, recursos humanos têm que entender o que está acontecendo dentro do processo. O processo depende de facilidades. O que é isso, Ronaldo? O que são facilidades aqui? São regras, são comportamentos, são, às vezes, aquisições que vão permitir que o processo flua. Então, você pode observar que muitas pessoas reclamam assim, eu não consigo fazer porque eu não tenho recurso para fazer. Né? Então, você precisa ter as facilidades para você poder fazer, senão gera frustração. Se você não tiver recursos, você tem frustrações. Os processos dependem de papéis e responsabilidades bem definidas. Lembra que nós falamos de quem é o dono do processo. Então, um processo tem dono, um processo tem prioridades, o processo tem responsabilidades. E aquela pessoa responsável é cobrada pelo bom andamento do processo. Inclusive para dizer que a outra área não devolveu e tudo mais. O processo cada vez mais depende de tecnologia, e processos dependem de políticas e normas bem definidas, que também são processos, como nós já vimos no primeiro módulo. Então, essa aqui é a estrutura necessária para que uma gestão por processo aconteça. Isso tudo tem que estar azeitado, isso tudo tem que estar funcionando com o mínimo de atrito possível, né? De entropia, que é a palavra que se usa na administração. Então, não tem que ter entropia, tem que ter um processo que seja fluido, que seja automático. Quando você tem, por exemplo, uma unidade, e uma pessoa tem problemas nessa unidade de relacionamento, tem problemas comportamentais, muitas vezes o processo fica travado porque uma peça humana não funcionou. Quando um processo é muito dependente de tecnologia, né, faltou a tecnologia para tudo. Então, se alguém rouba o cabo da internet ali na rua, a TI é logo acionada de todos os jeitos, né? Tambor, flecha com fogo, telefone, batidinha na porta, tudo acontece para que a TI descubra o que aconteceu
e prometa um retorno do sistema no prazo mínimo possível, mesmo quando depende da Oi, mesmo quando depende de chuva ou de outra coisa. Então, as tecnologias têm que estar disponíveis. Tudo isso tem que estar disponível, senão não flui. Muitas vezes a gente vê, como nós já discutimos aqui, a questão das políticas e normas. Né? Lembra que vocês falaram? Eu não posso fazer porque eu não sou pago para isso, meu concurso é para outra coisa. E a pessoa diz, não, tem uma política que me apoia para isso. E aí você tem que dizer, sim, tem uma política que apoia você a fazer isso, que manda você fazer isso, é tal, tal, tal. Então, essas políticas têm que estar claras para todos. Tá? Você não pode contestar e dizer, eu não concordo com a regra. Você pode descumprir a regra, consciente ou inconscientemente, mas não está no seu poder discordar da regra, está no seu poder propor mudanças na regra. Entendeu? Então, uma vez que a regra está estabelecida, a gente cumpre ou descumpre. Mas, se eu não concordo, se ela não está adequada, a gente propõe mudanças nessa regra. Né? E essa proposta de mudanças, eu estou falando para gestores, futuros gestores, pessoas que poderiam estar ocupando cargos de gestão, quando você não concorda com uma regra, você tem que saber qual é o meio certo de falar que você não concorda com a regra. Aonde você vai se posicionar? E se você não se posicionar da forma, usando o recurso certo, a fluência do processo, você não pode ficar reclamando, porque você não se posicionou. Entendeu? Então, é importante a gente saber disso, que a gente tem responsabilidade, sim. Mesmo que demore, mesmo que eu me posicione 10 mil, 500 mil vezes, mas a gente precisa se posicionar, precisa informar, isso aqui não está legal, vamos mudar isso? Faz o convite para mudança. Oi. Tem o microfone aberto. Socorro, povo. Pronto. Tranquilo, gente? Então, vamos voltar aqui. Passado isso, e aí, assim, não se assustem com o tamanho da coisa, é só uma questão didática que eu estou mostrando para vocês. A gestão por processos, ela passa por todas essas fases. Planejamento, projeto do processo, construção do processo, disponibilização do processo, uso, monitoramento, oportunidades de melhoria, ajustes. Então, sempre a gente está nessa fase, sempre a gente está nessa fase. Então, o que acontece? Quando você desenha um processo, ou mapeia um processo, um elemento muito importante é em qual revisão esse processo está e qual é a periodicidade de revisão dele. Então, se você tem processo de convocação de mesários, de quanto em quanto tempo vocês revisam o processo de convocação de mesários? Todo ano? Cada 2 anos? Essa é a hora que vocês respondem. Ou não tem? Tem. Estou até pensando aqui, nossa. Me assustou. Porque mesmo que isso não Ano seja... eleitoral. Vocês só fazem o alinhamento dele no ano eleitoral. E como não está instituído, cada cartório faz a sua maneira, eu imagino, né? Você só tem otimizado aquilo que está no elo. O resto, cada um acha o melhor jeito de fazer, é isso? Acho que sim. Ok. Então, se esse processo de convocação de mesários precisar ser otimizado, os cartórios precisam entrar num acordo para planejar, projetizar a mudança. E aí, quem esteve no curso, todos vocês estiveram no primeiro curso, vocês lembram que eu falei sobre isso. O projeto não é o plano do projeto. Está aqui o plano, que é um plano de mudança de processo, e está aqui o projeto. O que é o projeto? É o esforço de mudança. Então, aqui você vai fazer o esforço para atualizar esse processo,
vai construir o processo como ele vai ficar, vai disponibilizar para as pessoas usarem, as pessoas vão usar, você vai monitorar o resultado desse uso, vai ver o que pode ser melhorado e fazer um documento chamado de... Ai, meu Deus do céu. Quando começa a falhar a memória, eu já sei que é a idade. Né? Lições aprendidas, você faz um documento chamado Lições Aprendidas, manda essas lições aprendidas, quais são os ajustes que devem ser feitos no projeto para que um novo ciclo aconteça. Então, quando seria bom mexer com convocação de mesários? No ano não eleitoral. Quando você já rodou todas essas fases, e aí você pode planejar uma mudança. Aí você alinha o processo de convocação de mesários e continua tudo de novo. Isso no mundo bonito da Nova Zelândia. Mas é importante... Isso não... eu estava com foco em realmente fazer o chamamento e a seleção. Que aí a gente faz no ano eleitoral, entendi. Tu está contando com relação a uma organização do processo todo, né? Que aí, com certeza, exato. tem que ser um ano antes. Tá. Isso. Porque aí entrou a Janaína, entrou no concurso, e ela já vai encontrar um mapa do processo desenhado. E aí alguém vai dizer para ela, Janaína, tem que convocar mesário. Ela já vai onde está esse mapa de processos e faz. Ela não vai mandar para a corregedoria aquele memorando dizendo eu não fui capacitada em convocação de mesários. Aí a corregedoria manda para a COED, favor capacitar a primeira zona em convocação de mesários. Aí a COED diz, gente, eu não sei convocar mesários, que eu não convoco mesários, preciso de ajuda de cartório. Aí, Karine, por favor, seja mentora, sabe? Esse trâmite significa que um processo não está mapeado. E aí a gente fica tendo que, recorrentemente, levar as pessoas a aprenderem com quem a gente acredita que saiba fazer e tem experiência nisso. Mas essa pessoa vai lembrar de como faz na hora de ensinar para o outro. Então, vamos encarar isso como processo? Vamos. Então, a gente faz processo de convocação de mesários, processo de capacitação de mesários, processo de totalização de eleição. E a gente vai andando com isso, né? É um outro esforço, mas é um esforço que você vai fazer com muita força, com muito empenho num ano, e depois você começa a só atualizar. E assim, gente, eu entendo do passado, eu lembro do passado. Eu sei que os cartórios passaram 4 a 5 anos fazendo revisão de eleitorado, fazendo biometria, fazendo ajustes nisso. Nós não tivemos espaço para pensar sobre isso antes. Mas agora que acabou a revisão biométrica e deve ter um outro complicador no ano que vem, a gente consegue imaginar isso aqui de uma maneira um pouco diferente. E eu acredito que sim. E eu trago o exemplo de cartório de novo, não é porque eu acho que o cartório está errado, tá? É porque é o exemplo que vem mais fácil na minha mente. Mas poderia ser qualquer outro processo, contratação, educação e tudo mais. Qualquer um desses processos, a gente vai seguir dessa forma. Planejar, projetar, construir, disponibilizar, usar, monitorar. Machucou, Ronaldo? Pois é, eu estou falando sozinho aqui, todo empolgado, eu não estou E a vendo gente vocês. aqui aos berros. Será? Quando for assim, é bom ligar logo, né? Porque quando eu estou com... Não sei o que está acontecendo no meu Zoom, é alguma coisa que eu desaprendi dele aqui. Quando eu estou compartilhando a tela, eu não vejo vocês. Então, eu não sei se está travado. Ué, Né? bom. Geralmente ele fica janelinha para mim, mas ultimamente não tem ficado. Isso pode ser versão dele. Então, vamos lá, desculpem. Mas deu para entender, né? Então, assim, estava falando que quando eu cito zona, é só porque é um exemplo que vem fácil na minha cabeça, não é que eu acho que zona está precisando mais disso que qualquer outro setor, não. Na minha área, nós precisamos disso também. Tá bom? Tudo bem, então, as fases é um PDCA. Acho que o Edgar vai, quando eu falar PDCA, o Edgar já faz a conexão, né, Edgar? PDCA? PDCA. É um ciclo de qualidade. Plan, Do, Check, Act. Ronaldo. Oi. PDCA. Eu não sei se é a hora, o momento, o lugar. Eu queria, por exemplo, a gente tem, não sei, projeto básico, PGT e o termo de apresentação de projeto. E às vezes eu me confundo qual deles eu pego e em que ordem.
Eu imagino que o termo de apresentação é o primeiro, mas eu acabo começando, já vi alguns projetos que começam ali, projeto básico, aí depois dentro vem o PGP, o que é o plano. Como a gente vai saber isso aqui ou não? Não, mas o Eduardo Tá. pode explicar isso. Agora, projeto básico é referente à contratação, tá? PGP Ah, e plano de projeto, aí foi modelos de documento, que eu não sei se foi a Asplan quem criou ou se foi a TI, não sei se o Eduardo sabe dizer, ou a Ranieri, né? tá. Só isso que eu sei te informar. Então tá. A gente não vai Obrigada. tratar porque Já ajudou. não é um curso de projetos, né? Mas quando eu for fazer um curso de projetos, que não era para eu fazer, era para alguém do programa de líderes fazer, aí a gente pode tocar nesse assunto. Mas, de qualquer forma, projeto e processo seguem esse mesmo ciclo, tá? Planejamento, projetização, construção, disponibilização, uso, monitoramento, é um PDCA. PDCA é clássico da gestão da qualidade. Tranquilo, Carinho? Perdão por não saber. Não, vou Vamos, pensar. vamos então. Dito isto, eita, pronto. Quais são os tipos principais de indicadores? Olha só que facilidade, são 3 tipos de indicadores: lead time, throughput e KPI, né? Ronaldo, por que em inglês, Ronaldo? Por que você fala em inglês? Porque toda a literatura está em inglês, né? Então a gente precisa acostumar um pouquinho com a terminologia. Lead time, tempo médio total necessário para a execução completa de uma transação. Então, o tempo entre o início de um processo e a aparição dos resultados. Repara que ele não está falando o tempo entre o início e a entrega, tá? É o tempo entre o início e os resultados, ou o tempo necessário para fazer alguma coisa. Então, tem essas duas formas de fazer o lead time. Quando que aparece o resultado da convocação de mesários? Quando os mesários respondem à convocação, né? Quando os mesários se apresentam na sessão eleitoral. Então, o lead time é esse. O tempo necessário para fazer alguma coisa. Quanto tempo eu levei para convocar os mesários e para fazer as substituições? Então, são um indicador possível de resultado que eu posso ter. Mas, cá para nós, lead time é um indicador fraco, tá? É um indicador fraco. Então, se, por exemplo, eu olhar quanto tempo os processos estão parados no SEI. Os processos do Ronaldo estão parados, em média, há 450 dias. Ok. Isso diz o quê? Absolutamente nada. Às vezes, você está falando de uma cultura de deixar o processo aberto, né? Às vezes, ele está falando de uma procrastinação. Eu não sei se eu não fizer um diagnóstico, se eu não passar para o segundo nível de pesquisa. Então, o lead time, ele é o primeiro nível, ele é exploratório. Ele me ajuda, mas ele não resolve, tá? Já a quantidade de transações realizadas em um período de tempo melhora um pouquinho, mas eu vou explicar por que também não soluciona tudo. Então, quantidade total de alguma coisa. Antigamente, lá em Passárgada, quando começaram a falar de performance, resultado e qualidade, os servidores públicos de Passárgada começaram a registrar nos relatórios de gestão quantos ofícios fizeram, quantos memorandos fizeram, quantas informações fizeram, né? Então, essa quantificação é estranha, porque assim, quantas pessoas eu atendi? Todas as pessoas que vieram. Então, não faz muito sentido eu só registrar isso e dizer que eu tenho mais ou menos resultado se eu fiz aquilo que foi demandado para mim. Então, o throughput, ele é uma coisa que tem que ser bem pensada. Eu posso dizer assim, quantas pessoas deixaram de ser atendidas, né? Quantas pessoas foram atendidas? Ok, mas também exige um aprofundamento, algo um pouco mais causal, para eu saber se isso é bom ou é ruim. Então, se, por exemplo, vou de novo no cartório, tá, gente? Vocês gritem aí. Se o meu cartório antecipou as operações e esgotou as operações
de forma que só uma quantidade mínima de pessoas veio para o fechamento, porque todas as outras tomaram consciência e vieram antes, eu fazer a medição do número de atendimentos realizados na semana do fechamento do cadastro vai me dar um número muito menor. E aí vai dar a impressão de que esse processo não foi eficaz no meu cartório, porque eu tive poucos atendimentos, enquanto os outros tiveram 10, 15 mil, fizeram hora extra e tal. Então, quando eu pensar no número de transações, eu tenho que pensar no contexto também, tá certo? Saídas geradas por um ambiente de produção em um determinado tempo, né? Então, assim, quantos sistemas a STIC está entregando por semestre? 2 sistemas. Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende do número de suporte que é gerado depois que esse sistema é entregue. Se eu entrego um sistema e depois da entrega eu tenho muito suporte, significa que a entrega não teve uma qualidade. Se eu entrego um sistema e o sistema teve pouco suporte, significa que eu só precisei me dedicar ao treinamento e aí o sistema estava bom. Então, entregar muito ou pouco de alguma coisa depende de um contexto, certo? Então, os 2 primeiros, lead time e throughput, eles são 2 formas de indicadores básicos, elementares, que dão algum caminho para a gente gerir, mas que são exploratórios. Fica bem claro isso. E os KPIs? Os KPIs são muitas vezes usados dentro dos planejamentos estratégicos. Então, eles são indicadores de desempenho-chave, indicadores-chave de desempenho, como você preferir, né? Então, por exemplo, indicadores orçamentários e financeiros. Se forem bem construídos como KPIs, eu tenho o bom uso ou o mau uso do orçamento. Por exemplo, lembra que eu falei que a COED se programa para contratar 70% dos cursos até maio? Por que a gente faz isso até maio? Porque maio é um período mágico. Porque o TSE monitora a execução do orçamento. E quando chega em maio, que eles estão se preparando para a janela orçamentária, ou seja, quando eu tiro o recurso de uma área e passo para outra, eles verificam se eu executei bem. Então, esse é um dos motivos. Então, se eu executei bem até maio, quando chegar em agosto faltou dinheiro, isso já aconteceu aqui, aí eu vou precisar de mais orçamento, eu vou poder demonstrar para o TSE, eu preciso de mais orçamento, não porque eu quero, mas porque eu já executei o meu orçamento até maio e faltou dinheiro para tudo que eu preciso. Então, na próxima janela, me dê dinheiro, por favor. Então, uma forma de fazer isso é essa. Outra forma é o seguinte, se outra coisa, outro motivo, se todo o meu recurso é despendido apenas no segundo semestre, eu sobrecarrego a área financeira, orçamentária. Então, eu não posso sobrecarregar outra área, eu tenho que fluir com essa área. Então, como eu sei, principalmente no ano eleitoral, que essa área orçamentária administrativa estará sobrecarregada com as eleições, eu executo meu orçamento todos os anos até maio, de forma fluente, sem pressionar ninguém, sem exigir, corre com o meu processo, faz isso rápido, porque eu tenho tempo para executar. E aí, quando chega em agosto, setembro, eu tenho 30% do orçamento para usar, e aí, nesse 30%, surge uma coisa nova, surge um evento novo, surge alguma coisa que precisa ser implementada, e eu ainda tenho recurso para implementar a novidade, né? Então, assim que a gente trabalha com a gestão do orçamento. E aí eu tenho aderência ao planejamento, esse é um KPI importante. Então, o que eu estou gastando era o que eu tinha planejado. Eu tenho uma série de indicadores envolvidos na quantidade, né, para dar diagnósticos, além da quantidade de recursos que eu uso e do tempo de execução do meu recurso. Então, aqui eu começo a ter uma combinação de tempo, né, de quantidade e de objetivos chaves atendidos. Tá? Então, o indicador orçamentário, ele tem KPIs importantes, os indicadores de produtividade e qualidade são KPIs importantes. Tu tirou a tela, né, Ronaldo? Eu tirei, porque eu queria ver vocês. Dessa vez eu fiquei de olho. Indicadores sociais e ambientais são importantes. Vou botar de novo, para vocês acompanharem onde eu estou. E os de aprendizado e crescimento, e tem uma série de outros KPIs que você pode construir, certo? Que a gente pode ter como indicadores de desempenho.
Quando você coloca no planejamento estratégico, cada objetivo estratégico tem os seus KPIs, e aí você vai monitorar o andamento, a execução do objetivo estratégico pelos KPIs. E aí você constrói o painel de gestão, e agora a gente vai falar de gestão, não é mesmo? Em cima dos KPIs. Então, ninguém tem que inventar aqui o que já está inventado, já tem um planejamento estratégico. Quais são os objetivos? Tais. Quais são os KPIs dos objetivos estratégicos? Tais. Ok. O meu dashboard, que é aquilo que as plantas estão construindo lá com o Eduardo, Alexandre e o Ranieri, o meu dashboard ele tem que conter aqueles indicadores que são KPIs do planejamento estratégico. E os meus outros indicadores vão andar em função dos KPIs. São dados que vão alimentar os KPIs. Se eu tiver, além do painel dos KPIs, né, o painel de lead time, throughput, lá na minha área, quando o KPI acontecer, eu sei se ele está bom ou está ruim, porque eu sei se o meu tempo foi cumprido, se minhas entregas foram cumpridas, e eu vou ter os meus indicadores sendo monitorados ali. É em cascata, tá? KPI fica ali junto do planejamento estratégico e os outros alimentam os KPIs. Faz sentido isso? Ronaldo, eu posso dizer assim que o lead time e o outro throughput, eles podem fazer parte do KPI. Por exemplo, um indicador é uma fórmula que tem vários componentes. Um desses componentes pode ser o tempo ou pode ser a saída. Só que ele encaixa dentro de uma fórmula que dá um indicador mais robusto que a gente dá para saber alguma coisa com mais detalhe. É isso? Isso. A gente vai até chegar nesse conceito, deveria estar na próxima tela aqui, mas foi bom você tocar, Eduardo. Porque aí é que a gente diferencia indicador e de índice. Então, o indicador ele tem a fórmula simples. Todos eles, né? Tem fórmula simples. Mesmo que o KPI ele seja um indicador, ele geralmente também é um índice. Então, assim, a fórmula simples é essa. Quantas laranjas eu carreguei nesse dia? Então, quantidade dividido pelo tempo. Pronto, eu tenho um indicador. Quando eu tenho uma composição de indicadores para ter um resultado só, eu tenho um índice. Então, se a gente olhar lá no TCU, ele vai dizer Índice de Governança de Gestão de Pessoas, que é uma combinação de fatores que vai dar aquele índice. O CNJ, Índice de Desempenho Sustentável, o IDS, é uma conjunção de indicadores que vai dar aquilo ali, né? Então, não muda nada no que a gente está falando. É só uma questão técnica mesmo para a gente ter a linguagem alinhada. Mas é justamente isso. Lá no planejamento, você vai fazer os indicadores e os KPIs fazendo-se a performance daquelas 3 dimensões, né? Sociedade, processos internos e aprendizado, a performance está boa, ruim ou média. É a combinação desses indicadores que vai dizer, é esse índice que vai dizer. Então, quando você colocar na primeira capa lá do Power BI, para mostrar para o presidente, para a diretora, você vai dizer, o desempenho aqui das 3 dimensões está assim. Aí ela vai perguntar, por quê? Aí você entra lá naquela dimensão e vai ver o porquê, né? Nos seus indicadores espalhados que compõem aquele índice maior. Então, é por aí que a coisa vai funcionando, a matemática vai funcionando. Tá? O IDS do CNJ, ele pega, acho que, 7 indicadores e faz uma combinação comparada entre os tribunais. É uma coisa, uma estatística muito louca, né? Tem que ser bem matemático para entender. Então, eu não sei imitar aquilo ali. Mas é bem por aí. Explicado? Consegui explicar? Aí vem o benchmark. Eu tenho um número. Esse número é bom ou é ruim? Eu tenho que ter uma comparação para saber se o número é bom ou se é ruim. Né? Então, por exemplo, voltando para a pesquisa de clima. No nosso sistema, ele tem assim, benchmark interno e benchmark externo. Aí eu fui lá no benchmark externo, coloquei TRE com outros órgãos públicos. Ele me diz assim, bom, a gente não tem
outros órgãos públicos para comparar com vocês. Aí eu me sinto orgulhoso, né? Poxa, nós somos o primeiro, ou um dos primeiros órgãos públicos que usam um sistema assim para fazer pesquisa de clima. Legal. Mas você tem os outros órgãos que não são públicos. E comparado com as empresas privadas, o desempenho do clima organizacional de vocês está assim. Eu digo, bom, mas, poxa, setor privado é um pouco diferente, né? As expectativas, é um pouco difícil de eu comparar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para o benchmark interno. No benchmark interno, eu fui procurar, se vocês me lembrarem, eu mostro isso para vocês depois do intervalo. Eu fui procurar segmentações. Então, assim, se eu comparar analista com técnico, tem diferença? Não, está igual. Se eu comparar homens com mulheres, tem diferença? Não, está igual. Se eu comparar idade, tem diferença? Tem diferença. Aí eu fiz um benchmark, né, entre faixas etárias. E aí eu tenho, por exemplo, que os servidores mais velhos de idade, né, acima de 50 anos, são mais felizes, segundo a pesquisa de Klein, estão mais satisfeitos, segundo a pesquisa de Klein. Os que estão ali no meio, né, eles são os mais tensos com o clima organizacional. E os mais jovens estão assim, meio termo. E o que faz positivo ou negativo? Aí eu posso olhar comparativamente quais são os fatores da pesquisa de clima que são melhor ou pior pontuados por determinada faixa etária. Então, o benchmark, ele existe para isso. Porque eu ter que uma nota é 7, ela é boa ou é ruim? Comparada a quê? Lembra da PNL? Então, isso é bom ou é ruim com base em quê? Com base numa expectativa ou numa comparação com outro valor, né? E aí a gente começa a ter isso aí. Então, todo indicador, toda análise de indicador requer um benchmark. Você era melhor no passado do que é hoje. Seu resultado caiu. Comparativo de tempo. A COED de Rondônia entrega menos treinamentos para servidores do que a COED do Amapá, né? Então, eu tenho um comparativo externo. E assim vai. Então, a gente sempre faz benchmarks. Teve uma vez que eu solicitei e foi concedido de eu fazer viagens de benchmark. Então, eu visitei o Tribunal do Rio, o Tribunal de São Paulo e o Tribunal de Belém, para fazer comparações, né? E aí, numa outra viagem, eu fui até o DF para comparar, em loco, conversar com as pessoas, além do coordenador, do secretário, o que eles estavam fazendo e quais eram os resultados que eles tinham, para trazer ideias para cá, para a gente fazer implementações aqui. Muito bom quando a gente pode fazer isso em loco. Se a gente não pode fazer isso em loco, a gente faz isso com pesquisa, né? O que você faz, o que você não faz, como é que está lá. Tá? Então, o benchmark acontece o tempo inteiro, né? A gente é que pode sistematizar ou não esse comparativo. Tudo bem? Vai cair na prova, hein? Então, a comparação entre os valores alcançados pelos indicadores de desempenho do processo com os valores alcançados por processos semelhantes de organizações similares, com o objetivo de atingir um desempenho similar, ou melhor, né? É melhor explicar do que ler. E aí, hoje a gente não discute mais isso, mas eu lembro quando a gente começou a falar de qualidade aqui no TRE em 2007, tinha muita discussão, o Ramon adorava discutir isso, né? O serviço público não tem clientes, o serviço público tem usuários. Hoje já se aceita a terminologia cliente. Então, quem é o cliente da SGP? Quem é o cliente da zona eleitoral? Quem é o cliente da corregedoria? Hoje a gente já fala isso com mais naturalidade. Já assusta menos as pessoas, tá? Porque para algumas pessoas é um pouco de pecado comparar o serviço público com o privado. Mas, gente, não é pecado, não. Isso a gente está sendo comparado o tempo inteiro, tá? Desculpa informar, mas a gente é comparado não só pelo salário, como pelos resultados entregues. Então, cliente é aquela pessoa que reconhece ou acredita. O que é acreditar? É aquela pessoa que chancela, tá bom ou tá ruim, tá? A importância do que está sendo entregue. Então, eu posso morrer de me esforçar, posso me matar de trabalhar, fazer hora extra, sacrificar final de semana, férias, família, tudo. Se isso não é percebido por quem recebe o meu serviço como qualidade, não valeu.
eu tenho que achar um outro jeito de fazer isso, de preferência sem me matar, né? Sem me sacrificar. Porque quem vai dizer, no final das contas, se o que eu faço é bom ou é ruim, é o meu cliente. Por isso a gente faz avaliação de reação de treinamento, por isso que eu estou o tempo inteiro escutando quais as demandas das unidades, porque a gente sabe o que falta atingir, o que não falta atingir, e tenta atender, né, o público externo, o nosso cliente, da melhor maneira possível. Nem sempre consegue, mas a gente está atento a isso. E eu sei que cada um de vocês está atento a isso. O que acham de mim? É uma forma de você perguntar para o cliente, né? O que está pensando de mim? Né? E aí a gente vai trabalhando essa visão de fora para poder melhorar. Por isso que é importante ter momentos de consulta. Ah, vamos fazer um programa da ouvidoria, um programa cidadão. Ok, eu vou lá para fora, dar um treinamento de cidadania com a escola judiciária, com a ouvidoria, para as pessoas. Ok, isso é bom. Mas eu estou aproveitando esse momento para escutar? Se eu vou fazer uma ação externa, seja um atendimento ao público no balcão do cartório, seja uma patrulha eleitoral, seja o que for, que tal eu, junto disso, colocar uma pesquisa sobre quais são as suas necessidades? Como você acha que as pessoas votam? Como as pessoas escolhem quem votar aqui na sua comunidade? Será que elas escolhem por consciência social e cidadã, ou elas escolhem aquela pessoa que mais oferece benefícios para a comunidade? Ronaldo, mas aí essa pesquisa, isso aí seria naquela escala lá, seria eu esqueci o termo, quando você tenta prever, não, preditiva? mais para frente, preditiva? A preditiva ela é muito seria baseada nessas respostas que eu vou traçar, como eu não vou tentar prever o futuro, não é isso? Não, como pesquisa não, porque você não tem recursos para fazer uma pesquisa assim. Você vai fazer ou ela exploratória ou ela descritiva. E com muito, muito esforço no diagnóstico. Porque senão você vai gastar muito tempo nessa pesquisa. Tá? Exploratória como é que você faz? Quantas pessoas escolhem votar por consciência cidadã? Quantas pessoas escolhem votar porque tem uma associação no bairro que instiga, ou a igreja, ou não sei quem, que instiga o voto? As reuniões dentro dos ginásios das escolas, né? Então, você faz ali uma estatística. Descritiva. O que essas pessoas fazem para convencer você a votar? Com base na descritiva, você já consegue tomar decisões. Boas decisões, inclusive. Né? Agora, se tiver tempo, e aí exige tempo, você vai fazer um diagnóstico, aí você tem que entrar no universo dessa pessoa. Não vai valer você fazer isso num dia, para fazer um diagnóstico, porque as pessoas mentem nas pesquisas. E outro, mentem, adoram mentir nas pesquisas. Mas até aquelas sem nome? Até aquelas sem nome. E não é que elas mentem por maldade. Elas mentem porque elas nunca pensaram no assunto, então quando você pergunta, elas respondem o que está ali naquele momento. Depois ela chega em casa e diz assim, não era isso que eu queria dizer lá, mas já foi. Entendeu? Então, para você fazer um diagnóstico mesmo, consistente, você precisa de um volume de dados muito maior, de uma presença muito maior, de um tempo muito maior de análise. E a gente não tem, que eu saiba, essa condição de acompanhar o objeto. Você vê que um mestrado dura 4 anos, né? 2 anos, um doutorado. Então, uma pesquisa diagnóstica ela é muito mais... Então, deixa ali a pesquisa diagnóstica e vai na descritiva, fazendo hipóteses. Então, em vez de eu pensar que era assim, 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 o assado, eu tenho 3 opções. Quais ações eu vou desenvolver para cada uma dessas opções? Tal, tal e tal. E aí você neutraliza. Às vezes a energia gasta para fazer uma pesquisa diagnóstica é tão grande que não compensa o esforço. Tenha paz com isso. Tenha paz, irmã. Fez sentido? Não. Sei lá. Sei lá. Vai fazer. Vai fazer, vai fazer. Então, assim, a pesquisa é quando você pergunta até o ponto que a tua resposta, a tua pergunta principal ficou
resolvida, minimamente resolvida. As pessoas votam por qual motivo? Por esse, por esse e por esse. Ok, eu fiz uma exploração. As pessoas dessa comunidade votam assim, da outra comunidade podem votar diferente. Quem é a pessoa mais influente na comunidade? Tal pessoa. Ok. Então, se eu pegar a pessoa mais influente dessa comunidade e ao invés de eu fazer apenas a patrulha eleitoral, eu envolver essa pessoa no projeto de cidadania. Funciona ou não funciona? Aí eu vou para o diagnóstico. Funciona se ele não tiver envolvimento político com o partido X. Entendeu? Aí a gente faz. Aí você promove a ação. Pode dar bem errado. Pode dar bem errado. E o produto? O que é o produto? É o resultado final gerado pelo esforço das máquinas ou das pessoas. Então, assim, eu estou entregando um serviço. Qual é o produto do meu serviço? É o cadastro do eleitor, é a possibilidade dele votar, é a disponibilidade da urna eletrônica para ele votar, é a totalização do voto. Então, é o julgamento dos processos eleitorais, é o retorno da prestação de contas, né? Então, eu tenho vários produtos envolvidos na eleição, cada um ligado a um processo. Então, todo processo tem uma entrega, que a gente chama de produto. Todo processo tem uma entrega. Gerou o ciclo, ele tem que deixar uma caixinha lá. Gerou o ciclo, ele tem que deixar a caixinha lá. Você pensa numa esteira de fábrica, né? Terminou a esteira, a caixinha está pronta. Terminou a esteira, a caixinha está pronta. Então, todo processo tem um produto, tem um pacote final. E o que faz a gente ter perdas no processo? Aí aquilo que nós falamos rapidamente ontem, são trabalhos que não agregam valor ao cliente. O que não agrega valor ao cliente? Produção em excesso. Olha só. Como assim? Na eleição passada, a gente chegou e disse assim, pessoal, precisamos reduzir o número de cartilhas disponíveis para sessões, porque o desperdício é muito grande. Aí nós reduzimos a quantidade de cartilhas distribuídas. Nós, depois da eleição, tivemos que descartar quase 10 mil cartilhas. Poderia ter sido 30 mil? Poderia ser 30 mil. Mas foi uma produção em excesso. Esse excesso... Mas não é porque a pessoa não fica com ela, não leva para casa? Eu já fiquei pensando nisso uma vez. Então, se a pessoa não fica com ela, ou se eu não entrego para a pessoa, de qualquer maneira, é uma produção em excesso. Então, o processo de orientação e capacitação do mesário, ele tem que verificar quantas são necessárias. Se eu fizer mais do que o necessário, eu estou produzindo em excesso. E aí, se eu produzo em excesso, eu tenho perda no processo. Entendeu? Se eu faço plantão, 10 horas de plantão para nenhuma denúncia, produção em excesso. Se está certo ou errado, é outra história, né? A questão é como que eu reduzo essa necessidade do plantão se ele não está sendo efetivo. Não, mas a gente precisa estar de plantão assim mesmo. Ok. Então, a gente aceita a produção em excesso, sabendo que se a pessoa estiver ali o dia inteiro, batendo ponto, parado, olhando para a tela de computador, esperando que alguém ligue e ninguém liga, essa pessoa poderia estar fazendo outra coisa, mesmo que fosse descansando. E aí eu posso agregar valor para que eu tenha o mínimo de perda possível. Então, muitas vezes a pessoa está de plantão e aproveita para fazer alguma coisa que ela não pôde fazer durante a semana, enquanto espera uma ligação. Ok, eu compenso a perda do processo com um outro ganho. Está tudo certo. Correções e retrabalhos. Todas as vezes que você tem que refazer alguma coisa, você está tendo uma perda no processo. Então, esses dias alguém chegou para mim e disse assim, Ronaldo, o pessoal não sabe qual é a hora de produzir um memorando, uma informação, uma solicitação, um despacho. Está tudo vindo louco aqui para mim. Precisa capacitar o pessoal. Aí eu digo, tá bom. A gente precisa capacitar o pessoal, mas se isso não for cobrado da gestão, dos gestores, vai continuar assim.
Então, eu preciso também capacitar os gestores a cobrarem de sua equipe que façam as informações da maneira correta. Eu vou ter uma curva de retrabalho, a gente chama isso de curva de aprendizagem, quando eu tenho um processo que é implementado e ele vai gastando muito tempo, até que o tempo diminui e vai ficando menor, né? Então, essa correção e retrabalho precisa ser reduzida para o processo ser eficiente. Então, muitas vezes a gente diz assim, temos pouca gente para fazer o serviço. Concordo, temos pouca gente para fazer o serviço. Mas se essa pouca gente estiver refazendo o que faz, aí é menos gente ainda, né? Então, a gente precisa ter o processo fluido. Movimentação de material é perda, né? Então, é uma perda que a gente também, aí está o Warner, que é da logística, para saber, né? Às vezes, é melhor eu deixar as urnas no cartório eleitoral para sempre, ou eu centralizo no depósito para distribuição na eleição. Cada movimentação é uma perda no processo. Uma perda de recurso, de tempo, de pessoal. Essa perda é aceitável ou não é aceitável? Então, a questão não é se é perda ou não aqui, tá, gente? A questão é o quanto eu posso aceitar a perda. Então, eu tenho a urna no cartório, Entendi. beleza, está armazenado lá. Mas quando tiver que fazer manutenção na urna, não tenho ninguém especializado no cartório para fazer manutenção. Então, eu tenho que movimentar alguém para fazer isso. Então, é outra movimentação, outra perda, né? Então eu vou centralizar Por porque... Por que inventário também, por exemplo? Inventário? Vamos lá. Também é perda, porque eu não estou agregando valor durante o inventário, eu estou conferindo se está tudo lá, né? Processamento, tempo de processamento, a gente vai colocando sistemas para funcionar, para ter um mínimo de tempo de processamento. Quanto menos interação humana, mais rápido o processamento. Mais rápido o processamento, menos perda no processo. Inventário, o que é o inventário? Eu estou aqui com os meus bens materiais e eu tenho que parar uma comissão durante 2, 3 meses para conferir tudo que já está aqui. Essa comissão termina a conferência dela e deixou de achar 200 itens. Aí, desses 200 itens, ele manda que os donos procurem. Os donos procuram e acham que a comissão não achou, porque agora são 150 pessoas trabalhando para fazer o que 3 não conseguiram fazer. Essas 150 pessoas acham um monte de coisa e sobram 3 itens. Olha o desperdício de tempo no inventário. Então, inventário é perda de processo. Quando eu entendo que o inventário é perda de processo, eu vou matar o inventário? Não, eu tenho que tornar o inventário mais eficaz, né? Então, assim, tem uma solução tecnológica que não é nova, né? Mas que a gente não pode implementar por causa de contrato, que é a bendita etiqueta eletrônica. Nós poderíamos ter etiquetas eletrônicas e toda a movimentação de material poderia ser computada automaticamente no sistema. Por que isso não é feito? Porque o contrato que nós temos que não é nosso, é do TSE, de sistema, ele proíbe que a gente implemente soluções que ele não fornece. Então, até hoje, o inventário é manual. Perda de processo. Uma grande perda de processo. Tempo, né? O tempo é perda de processo? É. Dá uma olhada na Fórmula 1, você vai ver como os caras disputam milionésimos de segundo, né? Então, assim, quanto mais otimizado for o meu processo, menos perda eu tenho. Nós falamos sobre isso exaustivamente. E uma movimentação física diversa. Eu não gostei da minha sala. Aquela porta ali, eu vou mudar a porta de lugar. Pronto, eu passo um dia esperando que o pessoal mude a porta de lugar. E aí eu mudei a porta de lugar porque ficou mais bonitinho para o meu humor hoje. Aí ficou mais bonitinho para o meu humor hoje, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês do que acontece. Nós temos um gap muito grande de segurança do trabalho e de acessibilidade no nosso tribunal, aqui na Secretaria. Nós não temos até hoje mapas táteis e nós não temos até hoje a indicação das áreas de risco. São 2 coisas que são exigidas, né, por lei. Então, assim, se chegar uma pessoa cega, uma pessoa vidente vai ter que carregar a pessoa cega pelos corredores. Porque eu não posso adquirir mapas táteis para que o cego seguir dentro do tribunal. Porque o layout muda com uma determinada frequência, né?
E eu também não posso colocar uma identificação de áreas de risco, né, porque as áreas mudam o tempo inteiro. Então, enquanto isso não estabilizar, essa movimentação física vai provocando perda de processo. Doido, né? Gente, eu só queria fazer uma fórmula de Parece aqueles sugadores de energia, né? Exato, achou direitinho, né? São sugadores de energia, são grandes sugadores de energia, né? Quando você tem coisas que é uma questão bem de acessibilidade mesmo. Você põe um vaso no meio do caminho, a pessoa tem que desviar todo dia, poxa, sugou a energia dela, ela se irrita com aquele vaso. Pode ser a planta mais linda do mundo, mas se torna irritante para ela, porque ela tem que desviar daquele obstáculo todo dia. Então, quando você tem esses obstáculos construídos, e eles vão existir sempre, é importante você identificar que eles são roubadores de energia do processo. E quanto mais você conseguir retirá-los do caminho, mais ágil, melhor fica o seu processo. Desde o arranjo físico. A pessoa precisa sair da sua sala para vir falar comigo? É necessário que seja assim? Ah, porque a minha sala tem privacidade, eu escuto pessoas em assuntos confidenciais. Tudo bem. Então, eu sei que eu vou ter uma perda nesse processo de comunicação. O meu comunicador, o Zoom, é lento para a conexão? É lento, poderia ser outro mais ágil. Então, precisa ser assim? Precisa, porque o Zoom divide salas, o outro não divide. Então, vou ficar com o Zoom. Então, eu aceito determinadas perdas, mas outras perdas eu não preciso aceitar. Tem que identificar quais são as perdas e retirar essas perdas para que os meus indicadores de desempenho sejam bem geridos. Tudo tem a ver com indicador de desempenho, tá, gente? Muito doido isso, gente? Faz sentido para vocês? Tranquilo? Eu adoro o silêncio número 2. Tudo ok. Mas vamos embora. Esse é o 2. Esse é o 2. Quais são as características, então, que eu desejo para o meu indicador? E aí, vale a gente fazer um checklist. Né? Eu fiz um processo ou um indicador e eu vou verificar. Esse indicador é simples? É simples. Quilômetros por hora. Simples. 2 fatores só. Está tudo bem, consigo medir se estou bem ou não na rua com quilômetros por hora. Acabou. Né? É fácil de entender? Qualquer criança entende quilômetros por hora. Só quem não entende são os americanos que usam milha. Mas eu também não entendo milha por hora deles, então está tudo certo. É comparável? Tem quilômetro por hora aqui, tem quilômetro por hora ali? Tem. Beleza. Eu posso confiar na análise dele? Pode, se tiver tudo, né, feito direitinho, garimpadinho, consigo confiar em quilômetro por hora. É fácil de ser medido? Preciso de um aparelhinho para medir quilômetro por hora, mas se a gente compra ali no mercado. Tem ambiguidade? Não. Né? Mas se o cara estiver muito devagar, não estiver no quilômetro, dá para medir quilômetro mesmo que seja menos de 1 quilômetro? Tá, né? Então não tem ambiguidade, é fácil de entender. Está focado no cliente? Quilômetro por hora? Tá. Eu sei que se eu andar muito rápido, eu posso atropelar alguém. Se eu andar devagar, eu posso atropelar, mas vai machucar menos. É relevante? É relevante. Porque as pessoas estão convivendo naquele ambiente, então quilômetro por hora é relevante. É integrado às estratégias organizacionais? No caso de um veículo, eu uso o veículo para me deslocar, então quilômetro por hora está perfeito para as necessidades, para as estratégias do veículo. É útil para definir as metas? Eu consigo chegar em 5 minutos porque eu sei que a velocidade média que eu vou usar na cidade é de 40 km por hora, considerando ainda os semáforos e minha carreirinha na hora que eu estiver livre. Eu tenho resultado imediato? Tenho. Bati o olho, eu sei que velocidade eu estou. É fácil? O custo de implementação é pequeno? Já posso agregar no meu carro, está tudo lá. É documentável? A gente coloca um tacógrafo lá e eu tenho a medida de quilômetros por hora. Então,
Os nossos indicadores obedecem a esse checklist. Se alguma dessas coisas não estiver disponível, o indicador não está legal. Então, eu tenho como verificar, não é só fazer um número, tá, gente? Eu posso verificar se esse número obedece a essas características. Ronaldo, se não obedecer a todas, dá para as que ficaram, são boas, são maioria? Começa com elas, depois você vai ajustando as outras. Ronaldo, e se o indicador que veio do CNJ e eu só tenho que anotar, ou veio do TCU, eu só tenho que anotar? Tudo bem. Transforme esse indicador em algo simples, fácil, comparável e tal. Né? Tem uma discussão agora no grupo de sustentabilidade nacional que o CNJ está cobrando a emissão de CO2 e medidas para emissão de CO2. Nós não temos como medir CO2. E aí o pessoal diz, vamos ter que montar um grupo de estudo nacional para achar uma calculadora de CO2. Ok, né? Talvez o CNJ já tenha isso, não sei. Mas a gente vai ter que pensar nisso. Então, assim, não obedece. Medir CO2, emissão de CO2 no órgão público, não obedece essas características. E não é um indicador, é um índice. Eu vou ter que misturar uma série de cálculos, uma série de indicadores, para ter um índice de consumo de CO2, de emissão de CO2. Né? Ronaldo, Oi. na Inglaterra, eles têm esses cálculos em tudo que é empresa. Toda empresa que tem veículos ou que usa o transporte, eles têm que calcular em cima do transporte, em cima do veículo. O veículo é um fator até fácil, Rani. A questão é o órgão, porque eu emito CO2 pela área construída, pela área não construída, pela quantidade de papel, pela quantidade de toner, pela quantidade de energia, né? Pelo consumo de água. Então, eu tenho múltiplos fatores para dizer isso aqui são consumidores de CO2. E aí, para eu calcular isso, é possível, mas vai demandar um esforço muito grande, porque não obedece esse checklist, né? Não é fácil, não é simples. A gente vai dar um jeito. Ok. Dito isso, nós também podemos entender, lembra que eu falei para vocês dos donos do processo, já falei isso algumas vezes hoje? Então, aqui eu dei um exemplo. Processo de... Isso aqui é um exemplo bem tosco, tá, gente? É alguma coisa assim que saiu na minha cabeça com sono de noite e vocês podem dizer, não está certo. Então, aqui, processo de candidaturas. Presidência, como que ela participa desse processo? Com julgamento. A corregedoria também participa do julgamento e com a correção das zonas. A diretoria-geral, ela administra com as questões administrativas, né? Ela autoriza contratações e tal, movimentação de pessoal, hora extra e tudo mais. A SAL, uma estrutura fornecida para as zonas eleitorais e com aquisições, contratações que forem necessárias. E aí vai. Então, eu tenho um processo de candidaturas. Quem é o dono do processo de candidaturas? Sei lá, é a corregedoria. Então, mas ele passa por várias áreas e dentro de cada área eu tenho um subprocesso que é a parte que cabe no latifúndio para cada uma das áreas. Certo? Logística de urnas. A presidência só aprova, a corregedoria aprova, a DG aprova, a SAL faz os contratos e a TI opera. Né? Materiais mesários. Eu nem coloquei participação da presidência e corregedoria porque eu não quis arriscar. A DG aprova a distribuição dos contratos, aí tem comissão e tal. Sistemas eleitorais. A presidência libera, tem a chavezinha, senha, né? O presidente libera, a corregedora libera, a DG faz a parte administrativa, a TI instala. Então, para cada um dos processos, você tem uma carreira transversal, né? Cada um desses processos, ele se acumula em uma área diferente, né? E aí você vai tendo várias coisas ocorrendo simultaneamente. Qual é o desafio de cada uma dessas áreas? O desafio dessas áreas é coordenar, e a gente vai ver no último módulo desse curso, coordenar a sua rotina
para que possa se organizar aqui. Se eu tenho julgamento, qual é o tempo que a presidência precisa despender, o esforço, a energia, para o subprocesso de julgamento? É muito grande. E aí, quando ele tem que fazer uma aprovação da logística de urnas, ele diz, poxa, isso aqui está tomando meu tempo, porque é uma participação pequena no processo, né? Quando eu tenho que liberar, ir lá na salinha, fazer uma cerimônia de autorização do registro de candidatos, ou de autorização da carga de urnas, também, muitas vezes, o presidente pode achar que está perdendo tempo, porque ele está focado no processo que mais ocupa a sua pasta, que é o julgamento. E isso acontece com todos nós. Sem a gente pensar nesse óbvio aqui, a gente vai fazer o processo como? Eu vou pegar só o processo de candidaturas que eu vou mapear, eu vou criar uma norma, uma resolução, uma portaria, uma instrução normativa, seja o que for. Dentro dessa norma, eu vou atribuir responsabilidades para um monte de gente. E, às vezes, essa responsabilidade é simplesmente levante da sua cadeira, vai e olhe para a cara do próximo. E eu não vou considerar que existe uma ocupação transversal aqui. Esse é o grande desafio do mapeamento de processos e dos indicadores de processo. É entender que o processo ele é transversal, mas cada unidade é transversal aos processos. É uma equivalência. Se eu sou paralelo a você, você é paralelo a mim. Se eu sou oblíquo a você, você é oblíquo a mim. Se eu sou transversal a você, você é transversal a mim. Não existe uma geometria sem reciprocidade. Tá? Então, quando a gente olhar, nós vamos mapear os processos. Ei, beleza, vamos mapear os processos. Mas precisamos considerar o volume da carga que cada área recebe com a transversalidade dos processos. Se eu não conseguir analisar isso, eu vou mapear processos e em algum momento alguém vai falhar com esse processo e vai deixar os outros emperrados, porque ele não dá conta, porque ele está atolado de vários subprocessos com uma carga muito grande. E aí ele diz, eu não estou dando conta, estou levando serviço para casa, suspendi minhas férias e tal. Culpa de quê? Do todo, não é da pessoa. Do todo, não enxergar que esses processos são transversais e que tem ocupações chave em cada setor. Falei, deu para entender isso aqui? Eu já falei para vocês, eu me empolgo às vezes e às vezes fica meio confuso entender o que eu estou falando. Eu sei disso. É um processo que eu tenho que melhorar. Acontece aí no Amazonas, Warner? Está muito quietinho hoje. Não, hoje eu sou mais ouvidos, entendeu? Mas está sendo muito, muito bom. Eu até ia fazer um comentário, mas passou, e logo mais depois eu converso contigo no privado. Tá? É um assunto que eu acho interessante. Tá bom. Mas acontece aí, eu imagino, aproveitando que eu te provoquei, que você, com a logística de urnas, muitas vezes você se depare com alguma unidade que não age com a mesma velocidade que você precisaria. E aí você vai cobrar, porque você está enxergando o seu processo. Não acontece isso? Sim, acontece. E aí a unidade diz assim, mas eu estou com tanto serviço aqui, e aí é como se o seu serviço não fosse importante, né? Se você não tivesse tanto serviço. Mas o que está acontecendo na prática é isso que eu estou demonstrando. Realmente, Sim. tem uma série de subprocessos em determinadas unidades que tem uma carga muito grande, e que o subprocesso que é só assinar um documento, ele fica para trás, porque a pessoa está num foco muito grande naquilo que é pesado para ela. Então, aí é o caso, quando a gente simplifica o processo, de verificar, será que eu posso eliminar essa etapa? Será que eu preciso mesmo desse ciente, desse de acordo, dessa manifestação tão pequena? O que acontece se eu não fizer? Né? Então, a gente precisa meditar um pouco. Gente, gerir processos é um mindfulness constante. É uma coisa meio budista, sabe? Você tem que meditar, você tem que filosofar sobre o processo.
entender onde ele deságua, sabe? Você está na beira do rio e você fica imaginando como será a nascente, como será, né, a vazante dele. Quais são os rios? Ronaldo, Oi. há um detalhe que você há de convir comigo, que aquilo que se aplica na iniciativa privada, muitas das vezes nós que trabalhamos no serviço público não podemos agir dessa forma, lamentavelmente, porque a gente tem que obedecer à regra do direito administrativo. Então, você não pode fugir disso, né? Você tem que fazer aquilo que a lei manda, não é? Uhum. E no serviço privado, não, é diferente. Por isso que as coisas andam com muito mais agilidade, há menos burocracia. No serviço público, de uma forma geral, a burocracia é muito, machuca muito a gente, infelizmente é verdade. Eu concordo, eu entendo isso perfeitamente e até preciso concordar que seja assim, por conta da facilidade que é no serviço público de você desviar recursos ou ferir determinados direitos sem ser percebido. Então, precisa ter controles, né? Precisa ter uma série de controles. A questão é, esse controle, ele precisa ser complexo ou não? Né? Então, de novo, quanto melhor a gente otimizar o nosso processo, mais o controle estará no processo. Vou dar um exemplo de eleição. Né? As pessoas dizem assim, a urna eletrônica, isso, aquilo, outro. A pessoa só vê a urna eletrônica. E a partir do momento da apuração. Mas olha o processo eleitoral, como ele é fechadinho. Ele tem várias etapas de participação da sociedade na construção do processo. Então, aquilo que não está otimizado no sistema eleitoral ou numa urna eletrônica, eu tenho a possibilidade de colocar a sociedade para fiscalizar. Seja um fiscal de partido, seja um cidadão que diz assim, eu quero ver a apuração, como é a auditoria de urnas, eu quero ver tal coisa. Né? Então, assim, nós temos um processo que tem uma série de cheques disponíveis para as pessoas que quiserem verificar. Então, desenvolver o sistema, está lá o código-fonte do sistema para você ver como é que funciona. Lacrou o sistema, está lá todo o hash do sistema para você ver como funciona. Fez a carga de urna, fez a lacração. Então, existe uma série de etapas de controle ali. E estão dentro do processo. Aí a pessoa não usa o seu poder de controle, né, de verificação, e depois ela vai na mídia dizer, essa aqui é fraude. Mas, assim, me mostra a ata que você participou de uma verificação, de uma auditoria. Me diz quem te representou nessa auditoria, para depois a gente conversar sobre fraude ou não. Porque você vai identificar fraude na auditoria, não é no YouTube. É assim que tem que ser o diálogo, né, com algumas pessoas. Então, dentro do processo nosso, do dia a dia, também, quais são as verificações? Né? E como que eu posso implementar a rotina? Eu, como gestor, se eu tivesse muita coisa para aprovar da minha equipe, muita coisa, o que eu faria? Eu teria uma rotina diária ou semanal de verificação. O que eu tenho só que aprovar aqui que dá um ciente? Isso. Determinada hora eu faço a ciência naquilo e passa para frente. Aí a gestão do tempo. O gestor de processos, ele tem que estar bem de gestão do tempo. Por isso que no ano passado nós começamos com o curso de gestão do tempo. Porque se você não gerenciar seu tempo, todos os seus processos vão travar. Aí alguém vai estar batendo na tua porta, Ronaldo, falta assinar aquele documento, Ronaldo, você já mandou aquela informação para a Karine, Ronaldo, as plantas estão pedindo alguma coisa, Ronaldo. E aí você fica sendo o tempo inteiro fazendo porque estão te empurrando. Então, essas verificações de processo, elas precisam ser facilitadas. Não é que elas deixem de existir. É por causa daqueles desperdiçadores de tempo ali. Então, eu entendo que eu tenho perdas no processo, são naturais, elas existem naturalmente, eu vou trabalhar para otimizar as perdas. Trabalhei para otimizar as perdas, eu entendo que o processo passa dentro de cada unidade e com um determinado peso. Então, uma contratação, ela tem um peso muito grande para quem elabora um projeto básico, um termo de referência. Mas ela tem um peso diferente para quem analisa, e tem um peso diferente para a DG que já viu a análise,
e dá o de acordo. Ok, contrata. Né? O tempo que se debruça sobre uma contratação e a dedicação de pesquisa é diferente em cada unidade. E aí, cada unidade vai poder se organizar nos seus pesos conforme essa passagem do processo. Então, entender a transversalidade do processo é fundamental para que os processos funcionem. É esse o discurso todo, é tudo isso para dizer essa frase. Entender como eles são transversais. Beleza? Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta com o exercício. São 3h23, 3h33 a gente volta. Vou estar gravando. Então, a tarefa é essa que eu vou colocar na... antes da tarefa, deixa eu compartilhar um negócio com vocês aqui. Uma coisa importante que eu fiquei devendo para vocês. Eu sou um pagador de dívidas. Então, vamos lá. Eu falei para vocês sobre gestão de mudança. Eu queria explorar esse assunto um pouquinho com vocês antes do exercício. Muitas vezes a gente promove uma mudança, vai lá e muda. Mapeia o processo, cria a norma e muda. E aí as pessoas ficam confusas, ou ficam ansiosas, ou elas emperram o processo, ou elas se sentem frustradas, ou elas começam e param. Então, conforme isso acontece, a gente tem já um mapa bem legal, né? Então, se eu peguei uma atividade, implementei uma atividade, gente, a partir de hoje nós vamos fazer isso, e as pessoas começam a ficar confusas. Como faz? Onde faz? É porque a visão, ou seja, aquilo que precisa ser feito no processo, e que eu estou vendo que precisa ser o resultado do processo, aquilo não está muito claro para as pessoas. Então, se eu não tiver uma visão bem disseminada, se as pessoas não souberem o que vai ser feito, se eu não entender a lógica, o resultado, o porquê daquilo ali acontecer, eu vou ficar confuso. E aí eu não vou saber, eu não sinto segurança. Algumas pessoas lidam bem com a insegurança, outras pessoas não. Então as pessoas ficam inseguras, ficam confusas, um manda, o outro desmanda. Quem esteve comigo em outros cursos, talvez lembre de um curso que eu dei, que eu mostrei o caso de Fukushima, quando a usina de Fukushima estava correndo risco de explodir, que é uma usina nuclear, e por causa de um terremoto e um tsunami. E esse tsunami inundou boa parte da usina, quer dizer, os caras olhavam para o estacionamento, tinha tubarão dentro do estacionamento, e eles estavam com um aquecimento em uma turbina, eles tinham que resolver aquilo. E na hora de resolver aquilo, o gerente geral, o diretor, sei lá, o presidente daquela planta, ele foi com um quadro branco, né, e começou a fazer as anotações estatísticas, como é que está o aquecimento, como é que está o nível do mar, como é que está o alagamento, isso, aquilo. Ele foi mapeando os recursos, a frequência dos terremotos e tudo mais, reuniu as 400 pessoas que estavam presentes naquele auditório ali, começou a monitorar, e aí disseram, olha, a turbina, acho que era 3, ela vai explodir, porque a bomba que refrigera ela queimou. Então, a gente precisa fazer uma ligação dessa bomba, e não é a bomba lá de casa, é uma bomba do tamanho do prédio que eu estou aqui, né? Então, eles tinham que andar com 100, eu acho que era 100 quilômetros, ou era 1 quilômetro, não sei, de cabos, mas os cabos muito pesados. Então, eles precisavam de muita gente para poder transportar o cabo, porque as máquinas não faziam isso. E aí chegou num determinado momento que eles perceberam que a outra turbina ia explodir primeiro. Então, eles tiveram que mudar de direção, sem rádio, sem comunicação, sem WhatsApp, sem nada, né? E aí o diretor deu a ordem, não, mudem para o lugar tal, vocês vão ligar a outra bomba para poder refrigerar a outra turbina. E a equipe foi e fez. Não gerou confusão. Por que não gerou confusão? Porque as pessoas obedeceram aquele cara, né? Porque amavam ele, porque ele tinha uma autoridade, porque era um líder carismático? Não, porque a visão estava clara. Gente, não dá certo aqui, a outra vai explodir primeiro. Todo mundo que estava na usina sabia os riscos.
Todo mundo que estava na usina sabia que precisava de procedimento, que precisava de uma bomba funcionando para bombear a água, para refrigerar aquela turbina, senão, se ela chegasse a 500 graus, ela ia explodir, aquela coisa toda. Então, as pessoas tinham conhecimento, e no que tinha conhecimento, quando a ordem veio, sai daqui e vai para ali, todos eles entenderam, aquela ligação pesadíssima foi feita para o outro lado, a tempo de salvar a usina da explosão, sendo que 2 outras usinas explodiram naquela semana. Então, quanto maior for a visão, quanto mais clara for a tua comunicação, quanto melhor, quanto mais próximo você estiver da sua equipe, quanto mais você escutar o que as pessoas estão dizendo, tá? Não é você falar, é você escutar. Quanto mais você escutar os sinais, você escutar, observar os detalhes, observar os comportamentos, interagir com as pessoas que estão trabalhando com você, menor a confusão. Então, se você tiver confusão, presta atenção que está faltando esclarecer a visão, certo? Então, aqui é um diagnóstico, uma forma de diagnosticar. Vou fazer uma mudança e as pessoas ficaram ansiosas, é porque elas não sabem como fazer. Então, precisa desenvolver habilidades. E aí, quem participou do curso de gestão do tempo, lembra que eu falava muito disso. Nós viramos uma fábrica de urgências. O que é a fábrica de urgências? Nós temos que fazer algumas coisas, nós não sabemos como fazer, nós transformamos tudo em urgente, porque nós estamos ansiosos. Então, o que elimina a ansiedade? A habilidade, né? E muitas vezes a habilidade não vem por treinamento, vem por execução, vem por conversar com outras pessoas, vem por escolher as pessoas mais hábeis para fazer as coisas, tá? Então, se tem um processo novo para ser feito e as pessoas ficaram ansiosas, é porque elas não imaginam como aquilo pode ser feito. E aí elas ficam ansiosas. Então, mesma coisa, observou que a tua equipe está ansiosa, desenvolve habilidades na tua equipe, certo? Se as pessoas não se sentirem incentivadas, toda mudança vai ser mais gradual, mais lenta. Então, tem alguns processos aqui de gestão de pessoas que eu converso bastante com o Edgar, e digo, Edgar, tal coisa precisa ser feita. A 8.112 manda, a 240 manda, a TCU manda. E aí a gente discute, podemos fazer? Mas espera aí, a gente não tem incentivo ainda para fazer. Então, a gente precisa conquistar o incentivo para que a mudança possa acontecer. Então, às vezes o servidor reclama, eu queria que isso acontecesse dessa forma. Tá, também gostaria que acontecesse dessa forma. Mas enquanto não houver incentivo, ou seja, como é que vem o incentivo? Vem daqui, da visão compartilhada pelos gestores maiores, pelo contexto, porque às vezes a gestão até incentiva, mas os servidores não. E aí não acontece a mudança. Quando tiver habilidade, as pessoas confiam que você sabe fazer aquela mudança, aí o incentivo vem. Então, o incentivo você conquista de maneira indireta. E o incentivo você precisa conquistar de quem manda, dos patrocinadores do processo e também de quem é cliente, né? Então, por exemplo, vamos supor que vocês... Eu vou contar a história do voto, do título eletrônico, né? Do título online. Quando eu entrei na Justiça Eleitoral, o TSE tinha adquirido impressoras enormes, impressoras de linha, que eram impressoras matriciais enormes, então tinha uma para cada tribunal, porque era o jeito que o TSE achou de agilizar a impressão do título. Porque antes dessas impressoras, os títulos iam via sistema para Brasília e voltavam impressos de Brasília. Se o teu título estivesse errado, tinha que mandar de novo para Brasília para poder corrigir, e assim demorava muito tempo para um título vir. Aí eu acho que foi o Paraná e São Paulo que encararam o desafio de dizer, não, a gente pode ter impressoras... Aí sim, o TSE mandou impressoras grandes para fazer esse processo aqui e curtar o tempo. Mas o TRE de São Paulo e Paraná disseram não. Tudo bem, a gente tem impressoras de linha, já diminuiu para 30 dias a entrega do título, mas a gente pode fazer essa entrega online. Mas se entregar online, o cara chegou ali, recebe o título na hora, e quem vai conferir se ele não tem duplicidade?
porque o sistema não faz isso. Ó, se tiver duplicidade, a gente cancela o título, ele vai ter que voltar aqui para resolver, né? E foi como ficou. O que aconteceu? Quando os Paraná e São Paulo implementaram e desafiaram o TSE, implementaram um processo novo, mantendo o mesmo cadastro, mas com uma implementação de processo diferente, o TSE, no primeiro momento, não, peraí, isso não pode acontecer, ele não incentivou. Quando os outros tribunais se reuniram e disseram assim, opa, peraí, por que eu vou fazer em 30 dias que eu posso fazer em 3 minutos? Aí o TSE, então vai lá, se vira. Aí hoje o TSE comprou a ideia e faz o título online, e a coisa funciona, e ninguém nem lembra dessa história, eu lembro porque eu sou velho, né? Que gosto de contar história. Mas quem é novo nem sabe dessa história, né? Então, assim, o incentivo, ele é conquistado por visão e habilidade. Você sabe para onde você quer ir, você sabe o que precisa ser feito, todo mundo confia nisso, beleza. Você sabe fazer e as pessoas confiam que você sabe fazer, aí você conquista incentivo. E é esse engano que às vezes a gente tem. Ah, o Edgar não incentiva o Ronaldo a fazer os processos. Opa, então vamos lá, Edgar, vamos sentar aqui, deixa eu te mostrar. Vamos ver se tu concorda com a minha visão. Ah, concordo, não concordo. Ronaldo, você está errado na visão, a visão é essa. Ah, beleza, então eu vou mudar o que eu vou fazer para que eu conquiste o teu incentivo e a gente consiga o resultado. Beleza, a gente faz esse acordo o tempo inteiro. Equipe e gestor, equipe, gestor, equipe, gestor. Então, o incentivo ele é conquistado a partir dessas bases. Depois disso, vem os recursos. A pessoa tem o título online, mas não tem a impressora para imprimir. Aí ele fica frustrado. Quando fica frustrado, é uma brigalhada doida. Eu queria fazer, você não me deixou, você não permitiu, você não me deu o equipamento, você não fez isso, você não fez aquilo. Então, o que gera frustração na equipe é falta de recurso. Então, quando você tem um processo, esse processo está gerando frustração, observa que qual o recurso que você tem que trazer para o processo. Ou é mais gente, ou é mais tecnologia, ou é mais equipamento, ou é mais tempo, ou é uma normatização melhor. Então, quais são os recursos que estão faltando, que estão gerando frustração? Né? E planejamento. Então, ou eu tenho planejamento e não está detalhado, ou eu não tenho planejamento. Se não tiver o planejamento, ou ele não estiver devidamente organizado, eu começo e paro, começo e paro, começo e paro. Né? É a velha história do eu queria ir para a academia, mas eu começo e paro, começo e paro, começo e paro. Porque você não fez um detalhamento do seu planejamento de academia. Aí você não sabe que, se eu tiver com preguiça, e se eu não me alimentar direito, e se eu dormir mal, o que eu faço para me manter na academia? Você fez o planejamento e obteve todos os recursos anteriores, você não inicia e para. Você vai continuando, mesmo que aconteça algum acidente no caminho. Então, esses 5 fatores de mudança, eles são importantes na implementação do processo ou do monitoramento de indicadores. Conheciam esse recurso? Quem já foi meu cliente de coach conheceu, né? Vocês estão aí, gente? Só a Silvana. Essa é a hora que vocês dizem Estamos aqui. sim, sim, não gostei. Estamos aqui, estamos ouvindo aqui. Sim. Vocês me assustam, gente. Eu acho que eu Tá boa. estou num programa de rádio aqui. Vamos lá. Não deixa sozinho, não. Bom, gente, então essa é a hora que a gente vai para o exercício. Nosso exercício do dia. Então, vamos lá. Eu quero que vocês identifiquem um processo que é de propriedade da sua área ou da área de alguém que está no grupo, que eu vou dividir, mas passa por outras áreas. E aí, vocês vão criar o indicador que melhor se ajusta à gestão desse processo. Vou dar para vocês 30 minutos. Então, agora vocês vão criar o indicador do jeitinho de vocês de criar indicadores. E vocês terão 30 minutos para isso. Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos para as salas. Até logo.
Voltei, Ronaldo. Deixa eu conseguir te mandar aqui para uma sala. Uai, você tinha aparecido, aí desapareceu. Apareceu aí para confirmar a sala? Join 1, row 1. Sim, Eu vou te sala mandar 1. para 2, tá? Eu vou te mandar para 2. Então, note na outra, clicar aqui. Apareceu para 2 agora. Vai. E, Ronaldo, depois você já mandou o negócio da presença? Já, tá no chat, eu mando de novo. É porque eu entrei agora e manda para mim, por favor. Aí eu já vou entrar, depois eu registro lá. Obrigado.